Olá, iniciando aqui o Chá das 5. Vamos aguardar aí que vai chegar minha convidada. Vamos ver a galera chegando, vamos ver enquanto o Instagram vai avisando aí. O Chá das 5 é um chá que... Olha o Matheus, chegou o Matheus, certo? Vamos aqui, doutor Matheus, grande doutor aqui. Eu não vou falar teu apelido, doutor Matheus. Ana Cristina Lu Pereira, yes, agora vai, pai. Agora eu convido ela e nós vamos junto, ó. Vamos aguardar todo mundo chegando. A Adriana tá no Instagram, olha isso, cara. Opa, veio todo mundo, maravilha. Gente, ó, enquanto a galera vai chegando, deixa eu dizer para você que tá aqui assistindo no Instagram. Sim, eu estou comendo, estou tomando um chá. Esse é o Chá das 5 com Dino Veiga, é um chá que acontece todos os domingos, 5 horas da tarde, onde eu faço entrevista com pessoas muito queridas, muito especiais, com muito conteúdo, um bate-papo muito descontraído, muito gostoso e sempre muito rico. Então, já te agenda aí para todos os domingos, 5 da tarde, vir comigo. É feito lá na plataforma do Facebook. Hoje o Facebook, não sei o que aconteceu, que não rolou, tá certo? Aí nós vamos pro Instagram, daí aquela coisa assim, ó, bem bacana, sabe? O universo te mostrando outros caminhos, outras possibilidades, sempre expandindo mais, mais e mais. Eu tô chamando então Luciana. Atenção, Luciana. O que eu fiz aqui? Volta. Calma. Atenção, as duas carinhas aqui. Aí, agora vai, quer ver, ó? Lu Pereira, RS. Ela vai entrar aqui ao vivo comigo, vamos ver. Atenção, aguardando a Lu Pereira RS. Atenção, olha aí, são os tambores. Pronto, cacete mesmo, porra. Viu? Não era pra ser lá, né? O que tu acha? Ser? Como pode ser mais divertido e tenso, né? Vamos combinar. Fala sério, né? Nada. Tu quer acabar comigo assim, né? O que tu acha? Coisa boa, com emoção é sempre melhor, né? Senão não pode, né? Não tem. Não, a filha do Toninho, né, meu? Porra. Bom, tá, vamos lá, né? São 5h40, né? Não, agora é o seguinte, esse chá das 5 acabou de ficar um chá de 15 para 6, tá? E esse de 15 para 6, bora lá, nós temos aqui 55 minutos. Se o Instagram entender que é bem legal, ele até estende mais nós. Mas, Luciana, seja muito bem-vinda. Gente, eu estou recebendo a Luciana para esse bate-papo, que é o Chá das 5, que é lá no Face, eu já falei tudo isso, estou repetindo. Mas é o seguinte, Luciana, quem é Luciana Pereira, Dino? Pô, o que é? Luciana Pereira é uma querida de uma amiga. E eu acabo de fazer um nepotismo nas lives. Porque ela é minha cunhada. Como pode ser mais divertido? É nepotismo. Pois é, né? Mas aí assim, ó, dizer da minha amiga Luciana, minha querida amiga Luciana, a Luciana tem uma energia fantástica, uma energia gostosa, tem uma história muito bonita de vida, e é nesse sentido que nós vamos começar um bate-papo bem gostoso. Luciana, bora lá? Bora lá. Contigo, vai. Bom, a primeira coisa é pedir aí, né, desculpas pro pessoal, não sei o que aconteceu, não sabemos o que aconteceu, mas era para ser no Instagram, né? Enfim, outro dia, de repente, a gente faz lá no Face, né? Bora lá, vamos conversar um pouquinho então, né? Quem é a Luciana, né? A Luciana é uma pessoa que gosta da vida, gosta da alegria, gosta da felicidade, como todos, né? Que busca isso. Irmã da Adriana, filha do seu Adão e da dona Leia, né? Mãe do Douglas, esposa do César Veiga, né? Exato, né? Então, e sou uma pessoa que gosta de compartilhar muitas coisas, né? Muito daquilo que eu faço, daquilo que eu vejo e que eu acho importante, interessante. Então, quando tu me fizeste esse convite, né, lá no meio da semana, eu fiquei pensando, tá, mas só um pouquinho, né? Eu nunca participei de nenhuma live, né? Tô acostumada, assim, a conversar, porque o meu trabalho me exige isso, né? A questão na área da educação, enfim, então, mas eu nunca tinha participado, assim, né, de lives, é a primeira vez. Então, talvez por isso, né?
tenha dado todos, né, esses contratempos aí que tivemos, mas vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar o tempo, porque aqui o tempo é menor, né? Então vamos. É menor, mas tá tudo certo. Olha só, deixa eu só aqui, porque tem uma galera dando cumprimentos aqui. Eu não sei se aparece para ti, Lu. Aparece? Aparece, deixa eu até voltar aqui alguns, porque. Tem a Lucélia. Lucélia, amiga lá do, né? Saudade. Terapeuta Ana Cristina Oba, Elisângela. Tem uma galera aí, tá? Sim, a Vani aqui, prestigiar. A Vani é lá da Itália, né? É daqui, mas tá lá da Itália. Agora acabou de chegar o Dudu, querido, aqui. Assim, ó, vamos lá. Vamos lá. A Luciana é das pessoas que eu conheço, é a que mais saca sobre mobilidade urbana. Cara, e esse nome, mobilidade urbana, decifra assim de uma forma muito acessível. Claro que você sabe o que é mobilidade urbana, mas essas nomenclaturas, assim, para dizer, né, o deslocamento das pessoas pela cidade. Exato, exatamente. Simples assim, né? Simples Vamos assim. Simplificar essa porra. Vai lá, fala para nós aí sobre a mobilidade, e aí, assim, ó, inclui nisso aí também. Bom, vai falando e eu vou. Vamos embora. Tá bom. Bom, então tá. A maioria das pessoas que me conhece, né, sabe que eu trabalho já há bastante tempo, né, com as questões envolvendo a mobilidade urbana, a educação para o trânsito, né. Eu sou agente de fiscalização de trânsito, né. Gosto daquilo que eu faço, né. Já estou há 20 anos nessa profissão. 20 anos já, Lu? 20 anos que eu trabalho lá. 20 anos, parece. Olha, bom, eu posso falar um pouquinho, né, que como é que eu cheguei lá, né, Sim, eu trabalho na IPTC, aqui no órgão de... Como tem pessoas que não são daqui, né, também de Porto Alegre, então não sabe que a empresa que eu trabalho gerencia o trânsito da cidade de Porto Alegre. E eu entrei lá e era mais um dos concursos que eu né, fazia, eu era uma concurseira, né? E entre os concursos que eu fiz... legal! Quais concursos que fez antes desse último aí? Conta aí. Então... E aprovada, hein? Olha o que ela vai contar agora. Enfim, né? Tudo são escolhas, né, que a gente vai fazendo ao longo da vida. Então, sim, eu já, né, trabalhei na Secretaria da Cultura, né? Foi um lugar muito bacana que eu trabalhei no Instituto Médico Legal, hoje é Departamento Médico Legal, fui contrato emergencial lá no Departamento Médico Legal, enfim, né, no Arquivo Histórico de Porto Alegre, na Secretaria Municipal de Saúde, trabalhei também, foi meu primeiro emprego. Também, né? Sim, e depois de passar esses 20 anos, né, e um projeto que eu vou falar para vocês, né, que é o projeto do qual lá dentro da questão da mobilidade eu estou envolvida, eu voltei, né, eu acho que o bacana, assim, né, de tua história de vida é tu saber que tu teve alguns propósitos lá atrás, lá no início, né, da tua caminhada, enquanto estudante, enquanto pessoa que busca, né, fazer a diferença, né, na sua vida e, se possível, na vida de outras pessoas também. Isso é interessante, Luciano, só deixa eu bate-papo mesmo, assim, a gente estava sentado na mesa do chá batendo papo. Mas é interessante, assim, que tem uma linha bem interessante, né, da onde, olha só, a cultura, saúde, IML também sabe, é uma prestação de serviço à comunidade, é uma prestação, todas elas, né, a cultura, hoje mobilidade, fica bem transparente, pelo menos para mim, assim, se você não sacou, saca aí, né, disso da pessoa que tu não vai fazer, porque tu podia ter passado no primeiro concurso e, pum, fecha as portas, deu, tá, tem meu saláriozinho aqui, deu, tudo bem. Mas tu segue, isso é muito legal, sabe? É bacana observar isso, porque tu segues, e tu segue sempre nessa missão de servir, né, a comunidade, isso é muito bacana. Então, não, exatamente isso, sabe? Tu começa assim, pensando, eu quero, né, tenho alguns propósitos, eu quero estudar e tal, né, quero ter um futuro melhor, né, daquele, né, dos momentos que eu tive enquanto infância. Agradeço meu pai e minha mãe, mas a gente passou, né, por algumas situações que eu gostaria de não, né,
dar isso para o meu filho, enfim, né? Então vivenciar, eu não gostaria que ele vivenciasse essas coisas que nós vivenciamos, as dificuldades pelas quais nós passamos, né? Mas que foram importantes para que nós sejamos hoje as pessoas que nós somos, né? E toda a dificuldade que se passou, ela serviu como digamos assim, combustível para tu sair fora, né, dessa realidade vivenciada e que a gente agradece, né, da forma como foi criada, da maneira como foi educada, da simplicidade que se teve, mas sempre se teve algo muito importante que foi a educação, sempre, né, sempre fomos muito chamadas a atenção para a questão do respeito ao outro, para focar no estudo se tu quer fazer alguma coisa diferente, ter um futuro diferente para ti, então isso foi uma motivação. E aí nessas buscas que eu ia, né, falar para até chegar na mobilidade, é que assim, eu sempre tive um propósito, naquela época, né, ali terminando o ensino médio, que eu queria ser funcionária pública. Como muitos, né, ali na minha faixa etária, a gente queria, né, a tão sonhada estabilidade, a tão sonhada tranquilidade, né, então isso fez parte, assim, né, da minha caminhada, e foi algo que eu me propus, eu digo, não, meu primeiro emprego foi na Secretaria Municipal de Saúde como estagiária, né, e ali eu vivenciei uma série de situações que me motivaram, aquelas pessoas, aquele serviço, esse ofertar o serviço para outras pessoas, aquilo me motivou, sabe, a buscar esse caminho. E ali, então, eu fui, né, tendo outras, né, oportunidades, né, buscando, estudando e fazendo concursos, tendo outras experiências, até então chegar na EPTC, né. E quando lá cheguei, eu estava terminando a faculdade de letras, né? Ô, produção, bota um pi ali, quando ela sair de bota o pi. Falar o pessoal da produção, tem que dar. Tá. Sim, né? Não, mas beleza. Até vai, sai. Então, assim, quando eu terminei, né, o curso de letras, eu já estava lá na EPTC, né? E eu pensei, bom, então agora eu vou ter que dar aula, né? Vou seguir minha caminhada como professora. E só que nisso eu fui ficando ali na EPTC e fazendo um trabalho legal, né? Fiscalizando, eu trabalhei 5 anos nas ruas, né? Como agente de ponta, né? Na ponta mesmo, né? Então, sei bem lidar com as pessoas, assim, né? Com o lado ruim, porque ninguém gosta de ser fiscalizado, né? A real é essa, ninguém, qualquer pessoa. E depois de um tempo, então, eu acabei, né, tendo a oportunidade de participar do grupo de educação para a mobilidade, de educação para o trânsito, que hoje a gente chama, né, de coordenação de educação para a mobilidade. E nessa caminhada, assim, a gente aprende muita coisa, sabe? Muita coisa no sentido de como tu interage desde as crianças, né, lá na tenra idade, lá na educação infantil, né, quando tu vai numa escola fazer uma atividade, quando tu conversa com os professores fazendo uma capacitação, quando tu conversa com a família, né, e muitas vezes tu vai nas escolas e tu vê que as famílias não estão tão presentes, né, numa atividade que a gente está propondo, que é para falar sobre isso, falar sobre comportamento. E é esse o gancho, é essa questão do comportamento que eu quero trazer para ti, trazer para as pessoas que estão nos escutando, né? O quanto é importante o teu comportamento individual, né? Quando tu estás em circulação, quando tu estás nas ruas, caminhando, independente do papel que tu está exercendo, caminhando, andando de carro, andando como um passageiro dentro do ônibus, né? Quando tu não tem noção do quanto o teu comportamento interfere na realidade das outras pessoas que estão ali circulando, né, junto contigo. A gente não para pensar nisso. Eu não parava antes de trabalhar lá, né? Não, e olha só, e essa consciência, é interessante falar dessa consciência do comportamento, porque são coisas assim, ó, eu te confesso, eu comecei a saber isso depois que eu conheci vocês, né? Exato. Porque realmente não sabia. Eu lembro aqui em Porto Alegre, porque foi uma coisa que marcou muito, que tentaram ensinar as pessoas, os motoristas, a respeitarem faixa de segurança com a famosa mãozinha, aquela. Acho que foi uma das primeiras coisas assim, que me chamou a atenção a isso, sabe? De tu começar a perceber. Mas, claro, depois conhecendo. E aí é uma coisa legal também de observar o seguinte, ó.
saindo daquela figura, sabe, da fiscalização, daquela coisa da fiscal, da pessoa, sim, sabe, do sim. chato que vai me multar porque eu estou aqui estacionado, não sei o quê, pererê, pererê, pererê. É uma visão que é pouco vista, é uma coisa que é pouco sabida. A galera Então, não se entende, sabe? Fica só naquele estereótipo que é o da ponta, que é do embate, que é, sabe? Se fosse um policial militar, talvez não visse dessa maneira, percebe? Mas olha só quanta riqueza isso, porque daí tu começa a despertar, então tu vai para as escolas, e aí começa a perceber socialmente isso, é isso? Exato. Então, assim, ó, que trabalho que a gente faz, né? Nós trabalhamos desde a educação infantil até o idoso, como tu bem falaste, né? Que a gente tem um trabalho focado nos últimos anos, né? Focado na questão do idoso enquanto pedestre, né? Então, assim, temos projetos para cada um desses públicos. E eu transitei por todos, né? Porque a gente praticamente iniciou esse trabalho lá na IPTC lá em 99, eu ainda não estava lá, né? Eu entrei em 2000, mas o trabalho ele sempre começa com a escola, né? Porque a escola tem essa função básica, né? De orientar, enfim. E aí, com o passar dos anos, nós fomos ganhando espaço em outras, né? Em outras esferas, como trabalhar dentro de empresas, né? Fazendo aquelas palestras na Semana de Prevenção de Acidentes, por exemplo, que as empresas são obrigadas, né, a chamar profissionais de várias áreas, nos chamam muito para fazer esse trabalho, né, de palestras. Então, por isso que eu te digo que eu estou acostumada a conversar desde a criança, né, até o adulto e o idoso, porque toda a população merece e precisa de atenção nesse sentido, né, de uma educação, de uma orientação para como tu circular nas ruas sem ser uma vítima, né? Sem te expor ao risco. E nessa caminhada toda, a gente acaba aprendendo que assim, tem que parar de olhar um pouco para o teu umbigo, né? Tem que parar um pouco de olhar somente para o teu micro ali, para o teu grupo, porque quando tu tá lá fora, se tu não tem essa consciência, né, do coletivo, tu não tem essa consciência da empatia que o teu gesto, né, pode impactar em outra pessoa, tu pode causar, né, um risco para alguém e tu pode ser alvo desse risco também. Então, esse é um trabalho que a gente faz já há bastante tempo e como tu bem disseste, por que não é percebido? Porque não se dá a visibilidade cabível e necessária para esse tema. A visibilidade que se dá são para as pautas negativas. Né? Nós temos, verdade. Né? Então, assim, hoje a gente vive um momento de muito exacerbação de muitas coisas, né? De muitas questões. Então, e a pauta fica sempre negativa. Eu estava comentando com o César esses dias aqui em casa, né? De, poxa, tem tanta coisa acontecendo que é de positivo e que pode e deve ser mostrado para que, sabe, para que a gente amenize um pouco o peso de tudo que a gente está vivenciando. E aí, já fazendo um paralelo, antes que tu, né, de repente me pergunte, eu te disse que eu gostaria muito de falar sobre isso, né, de traçar esse paralelo da mobilidade, né, do comportamento das pessoas nas ruas enquanto pedestres, enquanto, né, enfim, caminhantes, sim. Né, condutoras, passageiros, o quanto esse comportamento se reflete hoje em questão da pandemia, né? Tá, pois então, mas olha só, antes de tu chegar aí, deixa eu só te fazer uma pergunta, assim, porque faz quanto tempo já mesmo que tu entrou e foi direto para a educação? Não, eu ficou entrei 5 anos, então tu tem 15 anos aí, 15 anos. 15 anos de educação. Nesses 15 anos, nessas ações feitas junto às escolas, certo? Você pega menino lá com 10 anos, que hoje está com 20, 25 anos, estava dirigindo aí. Esse menino, ele refletiu aquela educação que você passou lá para ele? Olha só que coisa gozada. Tem estudo disso? Um dado que eu posso te trazer, tá? De quando a gente começou o trabalho, antes mesmo de eu estar nesse grupo, tá? Nós tínhamos um índice muito grande de atropelamentos e de acidentes envolvendo crianças. Aqui eu falo Porto Alegre, tá? A realidade de Porto Alegre. E nós tínhamos um grande número de atropelamentos. Por quê? Porque o Código de Trânsito ele é novo, né? Ele tem 22 anos, né? De 98, né? Então, o que acontece? As pessoas não estavam acostumadas a ter essa fiscalização mais
sabe, mais rígida, mais forte, para tentar coibir os comportamentos de risco. E então as crianças os pais não tinham essa orientação também, né? Quando iam levar os filhos para a escola, e eu presenciei isso várias vezes, eu posso te citar várias situações, tá? Mas não é o caso. Eu quero te dizer que sim, nós tínhamos lá em idos de 2000, quando eu entrei, um número grande de atropelamentos, né? Hoje, nós não temos mais isso. Nós não temos mais esse dado de atropelamento envolvendo crianças em Porto Alegre, por quê? Eu não vou te dizer que é só por conta da educação, claro que não, porque dentro da empresa nós trabalhamos com vários setores, né? E é isso que é bom e é importante chamar atenção, né? É um trabalho em conjunto, é um trabalho de fiscalização, sim, muito importante. De educação também, né? Principalmente de educação, claro. De educação, de fiscalização e de planejamento, porque se a escola não sabe que pode pedir uma faixa de pedestres para frente da escola, né? Então, se ela não pedir, óbvio que a empresa ela vai se pautar nos documentos oficiais que existem, né, da prefeitura, para dizer, olha, vamos colocar aqui, ali, acolá. Mas nesse meio tempo, nesse tempo todo, vão surgindo outras instituições. Não só É interessante isso, agora tu conversando isso e falando sobre isso, me vem a lembrança, não vou nem citar aqui, até porque a pauta é falar de coisas boas, coisas muito boas. Mas eu lembro, me vem, não tem como nós pensar no Maria Imaculada, né, ali na frente do Beira-Rio, daquela morte que aconteceu daquela criança, daí toda a mobilização que trouxe, inclusive botarem ali um limitador de velocidade. Sim, de velocidade, exato. Mas é interessante porque tu começa a mudar isso com a educação no sentido em que, com essas ações, tipo da escola, saber que tu pode pedir para botar uma faixa de segurança, sabe? Você não precisa ter uma tragédia para depois trazer a solução. Exatamente. Isso é muito legal. Exatamente. Muito e por isso a necessidade também que a gente vê de não esperar que aconteça, né, algo para que seja feito um movimento proativo, né, dentro dessas instituições. Eu estou falando da escola aqui, que é a base, é o que todo mundo nos diz, né? Ah, mas vocês estão ali na rua, vocês deveriam estar dentro das escolas. Nós estamos também dentro das escolas. Nós estamos dentro das empresas também fazendo esse trabalho, né? Temos parceria com várias instituições, então, mas isso não é noticiado tanto quanto deveria, entendeu? Porque para que as pessoas tenham consciência e vejam que isso realmente acontece. Só que aí, voltando para a questão, né, do comportamento, né, eu pergunto, assim, eu faço a provocação, né, quem das pessoas que estão nos assistindo aqui, enfim, quem tem o hábito de se programar no dia anterior, ou, enfim, levantar um pouco mais cedo, para sair, né, de casa, para sua atividade, para o seu estudo, para sua atividade de trabalho, enfim, seja o que for, né? Porque hoje a gente vivencia um trânsito já bastante pesado em que sentido? Congestionado, né? A gente tem muito carro circulando. E nos ônibus que temos não dão conta, né, de de transportar a população, né? Então, obviamente, tu precisa também adotar comportamentos, enquanto as coisas não melhoram nesse sentido, e eu não estou dizendo que não devam, sim, a gente precisa, né, fazer essa reflexão, fazer o questionamento e o pedido, né, nos setores competentes, nos órgãos competentes, para que seja melhorado, para que seja qualificado esse serviço de transporte público, né, de sinalização viária. A gente precisa ter esse entendimento enquanto cidadão, de que a gente é responsável também por essa mudança. Não basta somente colocar a responsabilidade no outro. E quando eu falo de comportamento, eu estou falando disso, né? Eu sempre quero que o outro resolva o meu problema. Só que muitas vezes eu posso, eu fazer parte, né, da resolução desse problema. Eu posso ser parte disso, né? Então, a gente tem que fazer um pouquinho dessa autocrítica, fazer essa análise, né? O que eu estou fazendo? Será que eu deixo para levantar 10 minutos antes de sair, assim, saio, né, arrumo minhas coisas, saio correndo para pegar um ônibus, o ônibus tem horário, se eu perco aquele, quanto tempo depois vai levar para vir outro? Então, se é quando tu te organiza, quando tu tem um comportamento já de
de ser uma pessoa organizada, de ser precavido, de ter, em função das dificuldades que tu muitas vezes vivencia. Então, assim, não insiste nesse comportamento que pode te trazer dor de cabeça, né? Que pode trazer, enfim, problemas mesmo, né? Então, tu ter uma conduta preventiva não é uma preventiva só no trânsito e quando tu vai para o trânsito, é na tua vida. O que é conduta preventiva? Sim. O que é conduta preventiva, né? É minimizar o risco, a exposição ao risco. Então, por isso que eu te disse, né, que eu gostaria de fazer essa reflexão, assim, para a questão, né, da pandemia que a gente está vivenciando, porque o que eu vejo é isso, assim, sabe? As pessoas, por não enxergarem o vírus, por não enxergarem, né, o que pode causar um problema que ainda não temos solução, muitas se expõem ao risco. Aí todo mundo deve ter visto aí, né, nos jornais, o pessoal estava organizando festa, né? Estava organizando festa escondida aí porque não consegue ficar sem. Sai e esquece de levar máscara, né? Então, assim, aí eu ouvi de muitas pessoas, mas eu não acredito nisso, isso é invenção, né? Todas as questões já que foram levantadas. Mas aí tá, tu não acredita nisso. Mas é muito doido, sabe? Essa do não levar a máscara, até eu comentei hoje com a Adriana, eu estou contigo. Certamente porque estava já, né, focando aqui no bate-papo, aquela coisa, já começar a alinhar no que vai falar e coisa. E eu me lembro que eu fui falar contigo e eu estava sem a máscara no sonho. Eu disse, meu Deus, esqueci a máscara, sabe? Então, a consciência, né? No sonho. Mas porque virou automático, cara. Virou sabe? automático. Outro dia, assim, eu bati a porta do apartamento, opa, para aí. Botar máscara, cara, sabe? Essa coisa bem louca. Olha só, tá, maravilha. Daí vem a consciência, e realmente essa consciência eu adorei esse teu link aí com essa questão da mobilidade, da consciência, do trânsito, do caminhar, do evitar. Mas aí tá, nós começamos lá com as crianças, vendo a educação e coisa, e eu sei que tu chegou, e aí que eu quero agora sim, vamos expandir bastante, porque daí tu chega no idoso. Isso. E aí eu comecei a saber coisas do idoso. Gente, vocês não têm noção. Bom, agora ela vai falar aqui, a gente vai explorar bastante esse assunto, porque, olha... ninguém pensa nisso, né? Ninguém pensa em envelhecer. Não. A gente pensa no presente, pensa no futuro como coisas que tu quer realizar, coisas que tu quer fazer, né? Enfim. Mas tu não pensa em, assim, pelo menos a grande maioria com quem eu tô acostumada a lidar, enfim, conversar, não para pensar, sabe? Assim, como é que vai ser a minha vida daqui a 30 anos, por exemplo, né? A mim, que eu vou ser uma pessoa idosa. Então, e como é que eu cheguei, né, nessa questão do idoso, né? Como é que eu fui partir, então, para esses projetos que me ligam, né, essa temática do idoso, justamente por conta do meu trabalho. Em Porto Alegre, lá em idos de 2015, a gente começou a se deparar com uma realidade de aumento do número de atropelamentos com idosos. Então, tu vê, né, o link que eu te disse, né? A gente hoje não tem mais o problema de atropelamento com crianças, não temos mais, assim, sabe? Às vezes 2 no ano, mas não chega a ter morte, entendeu? Tem acidentes, mas não tem vítimas fatais, né, no perfil criança. Mas isso começou a aumentar muito com os idosos. E aí a gente foi, então, né, sempre se fez, como eu te disse, a gente sempre fez, né, campanhas, né, de prevenção e tal. Só que começou a aumentar muito esse número, né, de vítimas, né, como idosas. E aí nós fomos estudar, então, o que será que está acontecendo, né? Que fatores são esses que estão, né, propiciando essa situação negativa? E aí, fazendo, né, nós temos um grupo de análise de acidentes lá na empresa, né, através de uma metodologia, uma política pública que se chama Programa Vida no Trânsito. E o que acontece? Programa Vida no Trânsito. Vida no Trânsito, exato. É uma política pública do Ministério da Saúde, né, que foi implementada, né, desde 2000. Do Ministério da Saúde. Sim, isso é nacional, é uma política pública. E aí, se eu for esmiuçar cada detalhe, assim, né, da minha fala, eu estou procurando falar assim, en passant, por quê? Porque realmente... Mas vai tranquilo, temos tempo. Então, assim, né,
Lá em 2009, então, né, a Organização das Nações Unidas, junto com a Organização Mundial da Saúde, eles elencaram uma década de prevenção de segurança viária. E nessa década, todos os países que são signatários da ONU, no caso que seguem, né, que estão filiados lá à ONU, eles deveriam, no período de 2011 a 2020, ou seja, esse ano, né, finalizando a década de ação de segurança viária, deveriam executar programas, projetos, estratégias para diminuir em até 50% o número de vítimas fatais, né, nos seus países. Né? 50% da projeção, digamos assim. Né? Lá em 2011 a gente tinha um número X de vítimas do trânsito, fazendo-se a projeção para 2020, bom, a meta então era reduzir em 50% o número dessas vítimas. E a gente vem chegando então ao final dessa década, e Porto Alegre em 2018 conseguiu essa façanha, né? Assim como algumas outras também, né, cidades conseguiram. Porto Alegre teve e vem se mantendo, né, nesse patamar, né, de atingir essa meta de redução de acidentes. E como? Através dessa política. Tudo isso para te dizer que o Vida no Trânsito é uma política pública desde essa época, então, né, de 2012, que chegou em Porto Alegre, começou a ser implementada. E a partir dessa metodologia, nós conseguimos, então, detectar, fazendo análise dos acidentes das pessoas né, que morrem em razão do trânsito, fazendo análise dos acidentes, a gente percebeu que os idosos eram 1/3 das pessoas que morriam no trânsito. Né? 1/3 do número de vítimas fatais eram pessoas idosas, né, na condição de pedestre. Então a gente começou a pensar, e a ver, e a estudar, e vimos que é uma tendência. Se vocês pararem agora, fazendo, né, cada um que está assistindo aqui, parar para analisar, é só sair na rua. Hoje não, né? Hoje não, né? Não sair tanto na rua, só quem precisa. Mas se tu saíres nas ruas, tu vai verificar que a maioria das pessoas são idosas. Né? Sim, não, mas mesmo na quarentena, só vê idosos na rua. Né? Então, né? Tu tem uma dificuldade de permanecer dentro de casa. Ele não consegue, né? Exato. Então, o que acontece? Deixa eu só, antes de te fazer uma pergunta aqui, que é bem interessante, até porque a Vani está bem participativa aqui. Legal, Vani. Vani está lá na Itália nos assistindo. Está comentando que lá as partes de segurança, lá o pessoal funciona, né? Mas aqui em Gramado também, viu, Vani? Chega ali, Torres funciona, sabia? Torres, sim, Viamão as pessoas funciona. Respeitam. Viamão, é verdade, Viamão também. Viamão funciona. Entendeu? Porto Alegre que tem essa dificuldade. Então, mas assim, ó, idoso, o que é idoso mesmo? Então, qual é a faixa etária do idoso? Idoso. Nos países em desenvolvimento, Brasil, né, considerados em desenvolvimento, então nós consideramos as pessoas acima de 60 anos. Acima de 60. Acima de 60. Mas, né, pela nossa Constituição e pela os países, né, desenvolvidos, a idade é 65 anos. Tanto é que... Desenvolvidos Europa, os europeus. Isso, exato. Bom, como eu sou europeu, eu sou filho de europeu, me considero europeu, então falta 5 anos, tá? Não sou idoso. E tu sabe, Dino, que aí, então, estudando esse tema do idoso, a gente... Não, mas interessante, sim. A gente percebeu que o idoso, ele tem, assim, as pessoas, em geral, têm uma mentalidade, têm uma visão do idoso que é aquela pessoa, e que, digamos assim, há 30 anos atrás, ele ficava em casa, né, aposentado, vendo TV, jogando dominó, cuidando dos netos, apoiando os filhos ali, uma pessoa totalmente pacata que não tem uma autonomia e que não tem digamos assim, uma independência, né? E isso lá no passado, eu, né, cresci vendo essa figura do idoso como uma pessoa que, né, já não contribuiria tanto, né, para a sociedade. E eu estou dizendo que óbvio que eu mudei essa visão, né, ao longo do tempo, mas em geral as pessoas pensam assim. A nossa cultura, né, ocidental, ela não valoriza as pessoas idosas. Não valoriza, né? Descarta. Porque a gente vive, né, num mundo em que a beleza, a questão estética é que ela é supervalorizada, e as pessoas idosas, então, por já terem, né, toda uma caminhada, toda uma trajetória, já terem produzido muito e nos auxiliado muito, as pessoas, em geral, acham que não tem mais nada para fazer, que tem que ficar em casa. E essa é uma realidade que mudou, Dino. Essa realidade mudou, e mudou para melhor. Porque hoje os idosos, eles estão nos grupos.
nos grupos que eu me refiro, nos grupos de convivência, nos grupos de amigos, eles estão saindo para viajar juntos, eles estão saindo, sabe, para caminhar junto, para pedalar junto, uma série de coisas que os idosos estão fazendo, e que bom, por quê? Porque melhorou. Isso é resultado de um trabalho que foi feito, né, em termos de saúde, né? A gente sabe que a saúde é deficiente em muitos aspectos, mas nesse sentido, hoje, houve um avanço na saúde em que doenças que anteriormente matavam as pessoas porque não havia um tratamento, né? Hoje já não acontece mais isso. Hoje as pessoas não morrem mais de diabetes, por exemplo. Só se não se cuidar, né? Porque se tu fizer o tratamento direitinho, tu vai conviver com essa doença, tu vai conviver com doenças cardíacas, mas tu vai ainda muito longe. E antigamente nós não tínhamos isso, né? Então as pessoas não tratavam, achavam que não, né, que era coisa aqui, principalmente no sul, né, coisa, né, que não deveria fazer, né? O homem tomar remédio e ir a médico, imagina, homem, para que ir médico? Não precisa. Mas lá, só um pouquinho, né? Não, sabemos. Né, Dino? Então, né? Para que ir a médico, né? Para que fazer prevenção da saúde, né? É isso, verdade. Então, nesse sentido, eu te digo que foi uma grande descoberta para mim também, porque eu comecei a ver um outro lado. Mas aí, olha só que interessante, porque aí te desperta isso. Até deixa eu ler um comentário aqui do Renato Melo, lá de São Paulo. O Renato está falando aqui o seguinte, que em São Paulo... Cavalieri, grande. Cavalieri, isso. Teu amigo deve ser isso? Sim. Conheço ele. Conheci lá em São Paulo. Então, o Cavalieri está dizendo aqui que um idoso não atravessa o semáforo sem precisar correr, lá em São Paulo. Isso do correr é uma coisa assim, isso a Adriana me chamou a atenção. Não corre, que a minha irmã disse para não correr. Isso, imagina, ainda bem que eu não sou idoso, né? Mas, sabe, essa coisa do correr é realmente uma estupidez. Mas tu sabe tropeça, deu, né, tia? E olha o jeito que tá as nossas vias, né, Dino? Obrigado aqui é a nossa realidade. Obrigado, Cavaleri. Segue aí conosco. Obrigada, sim. Um abraço pro Renato lá, grande parceiro, que trabalha lá com a questão de bikes, enfim, né, da mobilidade ativa, né, que é um outro conceito. Que isso aí nós vamos falar um pouco sobre isso, certo? Então, né, e essa questão do idoso na prevenção, são essas questões que a gente vê na análise dos acidentes, os fatores que acabam fazendo com que ele seja atropelado. O que acontece? Quando tu vai para uma sinaleira, por exemplo, tu tá num conjunto semafórico ali, né, aguardando para atravessar, não vem vindo o carro. A pessoa, em geral, atravessa, mesmo que a mãozinha esteja vermelha. Parece básico isso. Vou te dizer, tu vai me dizer, mas isso aí é para criança. Não. As pessoas perdem a vida porque a mãozinha tá vermelha, ela acha que o carro tá longe, ela acha que a moto tá longe, atravessa, faz a corridinha e o carro não estava longe. Entre outro ponto, tá, que eu chamo a atenção, o trânsito está todo parado e o idoso vai atravessar. Fechou o sinal, ele vai atravessar, o trânsito está parado. Pare e olha, porque no meio do corredor entre os carros vem uma moto. Fatal. Ou vem um cara de bike ou vem alguém de bicicleta, e já aconteceu de pessoas aqui em Porto Alegre de bicicleta atropelar idoso, né? Então, assim, são situações que a gente não para pensar nisso. Já é complicado, já é desafiadora essa atitude. Quando nós, mais jovens, né, vamos fazer uma travessia inadequada e a gente se depara, né, porque tu te assusta, né? Tu é um elemento surpresa para aquele veículo, né, porque ele está transitando, né, porque é permitido, enquanto os carros estão parados, é permitido a moto trafegar entre o corredor que se forma. Mas ele não está esperando que surja um pedestre ali, né? Então, muitas vezes, o pedestre, ele acaba causando esse acidente, o seu próprio acidente, envolvendo uma outra pessoa. Por isso que eu digo, óbvio que pelas leis de trânsito, né, o maior deve cuidar e preservar o menor. Essa está lá, né, está posto. Mas não é por isso que eu, pedestre, devo me expor ao risco. Não, como eu já vi em muitas escolas, por exemplo, também, né, em frente de escola, a gurizada, né, porque sabe que tem, né, a prevalência numa faixa de travessia, né, a prevalência é do pedestre, mas existe uma questão chamada
Eu até vou falar essa palavra, assim, mas aqui, na questão do trânsito, o que é bom senso, né? Bom senso é muito relativo, porque o meu bom senso pode ser que não seja o teu bom senso. Mas Sim. determinar, mas para Parâmetro é determinar. pessoal, né? É pessoal. Mas se tu está ali aguardando para fazer uma travessia e tu vê que várias pessoas já fizeram essa travessia, né? Tu pode aguardar um pouquinho para liberar o trânsito, né? Dá aquele, digamos assim, aquele tempo de o trânsito fluir e depois, bom, o veículo para, tu vai e faz a travessia com segurança de novo. Mas não, as pessoas às vezes, a gurizada atravessa brincando, né? Fazendo chacota com o condutor, tem que parar mesmo e tal, sabe? Essas atitudes assim, provocativas, que não nos levam a nada, né? Não nos levam a nada. Então, assim, a gente precisa acordar para esse tipo de situação, né? Do teu comportamento faz toda a diferença lá fora. O tema, por exemplo, assim, só para te chamar a atenção, né, das pessoas que estão assistindo, o tema do Maio Amarelo, que é digamos assim, cada mês do ano tem uma chamada, né? A gente tem, né, o Novembro Azul, Outubro Rosa, e temos o Maio Amarelo, que é relacionado às questões de trânsito, de mobilidade. E o tema do Maio Amarelo desse ano é Perceba o risco, proteja a vida. Então, assim, a gente tem que estar atento para isso, para perceber os riscos que estão envolvidos na nossa circulação, para proteger a nossa vida. Então, isso, de novo, eu fazendo paralelo com a pandemia, percebe o risco lá fora, né? Não te exponha, protege a tua vida. Por isso que esse ano, com toda essa questão que a gente está vivenciando, assim, eu faço muito assim essa transição entre trânsito e pandemia, porque isso tudo tem a ver com o comportamento das pessoas. O comportamento, sem dúvida. Né, pode ser minimizado. O que eu ia, retomando um pouquinho o que eu ia te falar, se tu não quer cuidar de ti, se tu não quer preservar a ti, né, porque eu já ouvi isso em várias situações, não foi nenhuma nem duas, eu que sei, eu uso o cinto se eu quiser. A pessoa diz, né, eu tô no meu carro, eu uso o cinto se eu quiser. Tá, ela vai, né, se ela se envolver num acidente, ela será a única prejudicada. Mas, por exemplo, na situação de pandemia, se tu vai para a rua, né, se tu te expõe ao risco, tu poderás, né, ser contaminada, mas tu vai passar isso para outras pessoas. Então não seja egoísta, né? Não seja egoísta ao ponto de achar que por tu não acreditar que vai acontecer contigo, não possa levar para outras pessoas. Né? Eu percebo assim, olha, Luciano, deixa, e aí eu quero falar contigo sobre Portugal. Mas o que eu percebo assim, nessa tua linha de raciocínio, que é muito válida, mas o que eu percebo assim, eu sou de uma geração que não se usava cinto de segurança, se bebia dirigindo. Exato. Sim. Normal. Tomar chimarrão dirigindo, mas barbaridade, como é que não vai? Né? Era uma coisa cultural isso. Mas isso mudou. Hoje a pessoa não entra dentro do carro e não põe cinto. Pode ter uma exceção ou outra, mas é muito raro. A mesma coisa a bebida, ainda tem, claro que tem. Mas tu vai ver que são jovens, já os coroas já estão mais... Porque a gente se educou. E eu acho que a coisa da pandemia também vamos ter que se educar para saber que... cara, para aí um pouquinho. Mas já tá, né, Dina? Isso mata e eu posso matar. Exato. E aí começar a mudar isso aí. Eu acho que é uma questão cultural de educação mesmo. É uma coisa porque é muito novo. É muito também. Novo. Muito novo. Então, tá, olha só. Daí tu foi a Portugal, passou uma semana lá, não? Isso. Uma semana. Tratando as questões de trânsito também. Né? Como é que a gente chegou lá, assim, bem rapidinho? O que a gente... esse projeto, o Projeto Pedestre Idoso, do qual eu sou uma das responsáveis... Que eu quero linkar lá com K, sabe? Tá bem. Então, a gente chegou lá em razão de uma organização chamada Associação Internacional de Cidades Educadoras, né? Um programa que tem, né, capitaneado por Barcelona, né, pela cidade de Barcelona, e a sede da Associação Internacional de Cidades Educadoras é Barcelona, e nós participamos por conta do programa Vida no Trânsito, Projeto Pedestre Idoso, nós participamos de alguns encontros, e quando eu estive em 2017 ou 2018, não lembro, a gente esteve no 6º encontro de cidades educadoras aqui do Brasil, em Vitória, nós tivemos contato com pessoas de Portugal, né?
E essas pessoas, ao conhecer o nosso trabalho aqui de Porto Alegre, disseram assim, tá, mas vocês não vão participar do congresso? Não vão participar do congresso de cidades educadoras lá em... Manda o projeto para lá. E aí a gente pensou, né? Imagina que o nosso projeto vai ser selecionado, né? Imagina que isso vai acontecer com a gente. E foi. E aí eu vou te dizer por que que foi. Porque chegando lá, então, né, para apresentar esse trabalho que a gente realiza aqui desde 2016, eles levaram em consideração justamente isso, porque os países, né, subdesenvolvidos, né, os países em desenvolvimento, eles não têm essa preocupação com a pessoa idosa, coisas que os europeus já têm há bastante tempo, valorizam, né? E então eles acharam interessante essa nossa proposta de cuidar dos idosos para a questão do atropelamento, para minimizar, né, o número de... Porque, naturalmente, a gente sabe que existe, né, toda uma questão fisiológica que é natural, vai todo mundo para esse caminho, né? Existe, né, essa questão do tempo. Diminuindo, o reflexo vai diminuindo. Ok, mas se tu perderes a vida em razão de uma doença ou em razão de algo que, né, que a gente chama, né, de senescência, né, que é um termo utilizado pelas questões do tempo, ok. Agora, tu abreviar a tua, digamos assim, a tua ida para um outro plano, né, a tua morte, por questões do trânsito, isso não é admissível, sabe? Não é admissível, não justifica. Então, por isso que esse trabalho nosso aqui, nesse projeto, foi selecionado então, para nós apresentarmos lá em Portugal, né, nesse encontro, no 15º Congresso de Cidades Educadoras. E lá a gente teve contato com muitas pessoas, assim, a realidade, né, vivenciar a realidade de valorização, né, muitos idosos circulando tranquilamente, né, não tem essas questões de violência, de agressão que a gente vivencia aqui. E existe uma preocupação, né, existe uma preocupação com as pessoas idosas e uma valorização. Então, nesse sentido que a gente foi, né, trazer a nossa experiência, levar, né, a nossa experiência para Portugal, na cidade de Cascais, né, que nós apresentamos durante uma semana lá, participando também de eventos, enfim, né, e a gente aprendeu bastante, né, trouxe muita coisa boa para cá, né, muita experiência positiva para cá, né, para nossa... Então, implementando essas experiências, o que trouxe de lá? Eu me lembro quando veio de lá uma coisa que estava começando aqui em Porto Alegre e que, infelizmente, eu digo infelizmente, não deu certo. Aliás, ontem, quando eu saí de casa aqui para ir até o supermercado, hoje pela manhã, me chamou a atenção que tinha um patinete aqui, aqueles patinetes. Não sei se voltaram os patinetes, não estou sabendo disso, mas aqui se tentou trazer isso e não colou, não deu certo, né? Não, e na Europa funciona. Funciona. São a bicicleta, eu acho que comentei contigo também, né? Eu estava vendo Londres agora com a questão da pandemia, ela aumentou a rede, as possibilidades, a rede para as pessoas transitarem mais com a bicicleta. Então, exato. E é um trabalho é um trabalho que a gente vem tentando, né, implementar. Só que o que acontece, né? Como tudo, né, no nosso país, a gente precisa ter uma priorização de recursos, né? E os recursos, muitas vezes, não são utilizados, né, nos projetos que a gente gosta. Eu digo a gente, as pessoas que são identificadas com a causa, né, da mobilidade ativa. Aí que eu entro com a mobilidade ativa, né, que é a mobilidade a pé, né, transporte coletivo, né, a bicicleta, patinete, todas essas possibilidades de mobilidade não poluentes, porque tem toda essa questão também, né, do meio ambiente, que a gente precisa estar atento, né, de sustentabilidade, então, preservação dos recursos, enfim. Então, assim, a gente precisa, e Porto Alegre vem fazendo esse trabalho, né, assim, de formiga, a gente sabe que é de formiga, né, mas tem em mente isso muito presente, sabe, essas questões de implementar mais trechos de ciclovia e ciclofaixa, se trouxe essa questão dos patinetes para verificar como que isso, né, vai acontecer, como é que vai ser essa realidade. As pessoas vão ter comportamentos organizados, civilizados ao se deslocar, porque eu vi, né, numa dessas, enfim, olhando assim as pessoas, o patinete ele não deve ser utilizado por crianças, né? Não deve ser utilizado por menores de 18 anos. E eu vi vários pais colocando as crianças para andar de patinete, por exemplo, entende?
Então, assim, ó, muitas... então, como é que tu gerencia, né, todas essas situações, esses interesses, esses serviços, né? Então, não é tarefa fácil. Olha só que legal a contribuição da Vani, desculpe. Aqui na Itália também aumentaram o uso de bicicleta e as prefeituras implementaram mais ciclovias, viu? Exato. Mas é uma questão cultural ainda. Essa coisa do patinete foi muito louca, assim, porque veio como recreação. Isso, eu acho que exatamente. Aí que tá a questão, sabe? Veio como recreação. Não como olha, cara, eu vou me deslocar. E eu vi muita gente se deslocando para as faculdades de patinete. Eu vi muita gente indo para o fórum de patinete. Muita gente. Eu vi advogados indo para o fórum. E essa é a política que a gente... Aí você pega assim, não tem capacete. E aí eu falo como skatista, na visão do skatista, né? Que eu sou um skatista que da geração que não se usava nada, porque eu também nem carro usava cinto de segurança, imagina usar capacete para andar de capacete, de skate, né? Mas hoje eu ando, sabe? Hoje a gente se cuida, tem toda uma questão aí, sabe? Que é uma questão de educação e é cultural também, né? Exato. Luciana, olha só. Fala. Agora, deixa eu... Pelas minhas contas aqui, eu acredito que nós vamos ter mais uns 10 minutinhos. Tá bom, Esses últimos 10 minutinhos, tem uma coisa que tu falou para mim hoje aí, não te preocupa com o tempo, tá? Mas eu quero que tu me falas sobre um termo que eu anotei, assim, porque eu fiz uma prévia contigo para a gente mais ou menos delinear o que ia falar. Eu mexi com ela, a produção, nunca teve a produção ligando para ti. O entrevistador, nem é a produção. Mas tu falava das micro-revoluções. E aí, nas micro-revoluções, eu quero que a Luciana fale da Luciana nas holísticas. Porque essa não foi só micro, né? Essas foram macro-revoluções. Então, né? O que são as micro-revoluções? Esse foi um termo que eu aprendi numa das idas, né, a trabalho para São Paulo, nos congressos que eu participei. E eu conhecia, eu gosto de dar nomes porque as pessoas, para que seja referência para as pessoas, né? Eu conheci a Natália Garcia, né, que é criadora de um coletivo chamado Cidade para Pessoas. E é uma pessoa, é uma jornalista, né? Busca informação, quem gosta Cidade para pessoas. Cidade para pessoas, exato. Ela fez uma pesquisa bem grande, enfim, que eu não vou entrar em detalhes, quem quiser busque depois, né? Faça como nós lá, né? Que a gente busca muita informação. E aí a gente começou, nesse congresso eu tive a oportunidade, né, de conhecê-la, enfim, de conhecer outras pessoas, como o Renato, depois de um segundo congresso, Renato, que eu tive a oportunidade de fazer, participar de um bonde a pé, né, que é algo que é usado lá em São Paulo, né, os bondes a pé para determinadas atividades recreativas, para, enfim, várias atividades. E essa micro-revolução urbana, é assim, o que tu pode fazer no teu mundo, ali no teu bairro, o que tu pode fazer na tua comunidade para causar um impacto positivo, entendeu? Por isso micro-revolução, porque a gente, assim, é muito fácil tu apontar para o outro, para o governo, para o prefeito, para o governador, para o presidente, eles têm esse dever. Eu sei, tu sabe, todos nós sabemos que eles têm o dever e a obrigação de nos prestar serviços, de oferecer serviços, né, de toda a ordem, né? E a gente paga imposto para isso. Mas, paralelo a isso, ele não te isenta também de ser participativo, de ser cidadão, no sentido de gerar micro-revoluções urbanas de toda a ordem. Né? Não só nas questões relacionadas à mobilidade, mas também de autoconhecimento. E aí é que entra a questão da holística, né? A Luciana holística, ou em busca, né? Ou em busca de quem sou eu, né? Quem sou, para onde vou, de onde veio. Do autoconhecimento, né? Do autoconhecimento. E a coisa do autoconhecimento é muito legal, assim, e essa é uma área muito... Nossa, dá outra live falar sobre isso, dá outra live. Porque, na verdade, é o seguinte, gente, autoajuda, cara, agora nem é mais livrinho em banquinha de revista, né? Agora tu abre aí a internet, bota autoajuda ali, meu Deus do céu, tem método para tudo, tá? Até para pegar a xícara da forma que vai te deixar rico. Se pegar assim, tu enriquece. Vai ter alguém falando. Cara, e é tudo muito raso, muito superficial, é muito, sabe, é muito do mesmo, é muita coisa assim, muito rasa mesmo. E aí,
o grande lance é esse, é o autoconhecimento, esse despertar para o ser, para essa consciência. E essa consciência eu gostei muito. Mas olha, nós vamos ter que falar outras vezes, vamos fazer uma outra aí, sobre essas micro-revoluções, porque essa micro-revolução é exatamente porque tudo sai de dentro para fora, é o que está acontecendo aqui dentro, é aquela coisa de umas lives que eu fiz aí no programa Esfera Quântica, lá da raiz, né? Onde está a árvore está ali, está com os frutos e tal, mas é a raiz, é ali que está a coisa, sabe? E aqui é o acesso a tudo isso. Então, conta aí das tuas técnicas, o que te despertou, que eu sei que já não é de pouco, mas, né? Então, na verdade, eu sempre tive essa, digamos, essa ligação, né, com, né, o mundo espiritual, com a espiritualidade, enfim, né? E através até de uma questão, todo mundo inicia, pelo menos todas as pessoas que eu conheço, iniciam ou pelo amor ou pela dor, né? A maioria pela dor, né? Ela vai buscar algo pela dor, né? E eu tinha 16 anos quando, pela dor, dores de cabeças horríveis que eu tinha, enfim, tratava e ninguém descobriu o que era, né? E até que um dia uma amiga, então, resolveu me disse, tu já foste a algum centro espírita, né? Já, né? E aí, ali tudo começou. Só para mostrar assim, onde tudo começou, né? Então, por muito tempo, né? Realmente, eu me tratei, enfim, entendi o que era, né? As coisas que estavam acontecendo, né? E passei a entender um pouquinho mais sobre a questão do espiritismo, que foi aonde, então, eu iniciei. E dali por diante, cheguei no Reiki, né? Fui buscar, então, essa terapia alternativa maravilhosa, da qual eu faço parte já há bastante tempo, praticante, né? E voluntária em alguns grupos, né? O Ponto de Luz, que é o grupo que as colegas devem estar assistindo aí a live. Ontem mesmo a gente fazia um estudo sobre a questão dos chakras, enfim. E, enfim, assim, eu acho que a gente busca sempre, né? Formas de ser uma pessoa melhor. Como é que eu posso... Verdade. Isso sempre foi uma busca minha, né? Minha, da minha irmã, né? A gente sempre teve essa ligação, assim, né? Com o que a gente pode fazer para melhorar, né? E aí quase chegando, né? Então, né? Para ser uma pessoa melhor e poder... Porque nós tivemos essa origem, assim, sabe? De ver a nossa mãe sempre sendo prestativa e sempre se dedicando às outras pessoas, né? Foi uma pessoa que não... Ela não está mais entre nós, infelizmente, mas ela deixou esse legado conosco, assim, sabe? De se preocupar com as outras pessoas. E aí eu vou te dizer que eu sempre tive essa necessidade, eu via isso como uma questão quase que de missão, assim, sabe? De primeiro, claro, eu me conhecer e poder ajudar outras pessoas com esse conhecimento. Então isso é muito, muito bacana, assim, sabe? Porque as pessoas, ai, tá tão calma, tá tão tranquila, enfim, e tal, né? Até parece, né? Jura, né? Que é assim. Perguntar pro César depois disso. Pergunta pra ele, pergunta pro Douglas, né? Se a mãe é assim, se a mãe é calma, tranquila. Não, mas é que realmente isso te traz, assim, sabe? Te traz uma clareza, um entendimento de muitas coisas que acontecem contigo. Quando tu busca esse autoconhecimento, é nesse sentido que eu busquei, sabe? De procurar entender as coisas que acontecem comigo e com os meus, né? No meu entorno e de que forma isso... Uhum. Tá, então nós temos lá a espiritualidade, o espiritismo, além do espiritismo, temos o Reiki. O Reiki. E aí a gente acaba chegando em Access Consciousness, né? Porque o que aconteceu, assim, resumidamente, né? Começou, lá em 2018, isso começou a aparecer para mim, assim, de repente, uma pessoa falou sobre isso, eu não dei bola, outra pessoa comentou, pessoas diferentes, né, dos meus grupos, assim, de amizade, de relacionamento, começaram a falar sobre isso, e disse, tá, mas, né? Aí então, a minha irmã me falou, né, eu disse, pô, mas peraí, a Mana também tá sabendo disso, né? O que é isso, né? O Dino tá sabendo disso, o que é isso? Né? O que é isso? Vou saber o que é isso aí, então, né? E aí comecei, então, a buscar, né, entender, e pela necessidade também, obviamente, né, pela necessidade de, enfim, de conquistas que a gente tem, né,
espirituais. A busca de resolver, de estar melhor. Olha só, tá estourando. Gente, tá estourando. 22, 23. Olha só, então assim, ó, gratidão profunda, uma alegria, muito gostoso. Viemos pro Instagram, isso é muito bom. Gente, olha só, tu tem 9 segundos para dizer aquela frase, aquela coisa que eu tinha te pedido. Tá.